Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso da escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes na sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Vem ser autêntico. Quinta-feira da oitava da Páscoa, dia 16 de abril, vamos meditar o Evangelho de São Lucas no capítulo 24, versículos 35 a 48. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A paz esteja convosco. Cristo ressuscitado saúda os discípulos, novamente com o desejo da paz. A paz esteja convosco. Assim afasta os temores e pressentimentos que os apóstolos acumularam durante os dias da paixão e de solidão, como víamos na semana passada, Semana Santa. Ele não é um fantasma, é totalmente real. Mas, às vezes, o medo na nossa vida vai tomando corpo, como se fosse a única realidade. Em ocasiões, é a falta de fé e de vida interior o que vai mudando as coisas. O medo passa a ser a realidade e Cristo vai se desdobrando na nossa vida. Por outro lado, a presença de Cristo na vida do cristão afasta as dúvidas. Cristo vai desdobrando, iluminando a nossa existência, especialmente os recantos que nenhuma explicação humana pode esclarecer. São Gregório de Nazianzo exorta-nos: deveríamos envergonhar-nos ao prescindir da saudação da paz, que o Senhor nos deixou quando ia sair do mundo. A paz é um nome e uma coisa saborosa, que sabemos provém de Deus. Segundo diz o apóstolo aos Filipenses, a paz de Deus, e que é de Deus, o mostra também quando diz aos Efésios, Ele é a nossa paz. A ressurreição de Cristo é o que dá sentido a todas as vicissitudes e sentimentos, o que nos ajuda a recuperar, a acalmar e a serenarmos nas trevas da nossa vida. As outras pequenas luzes que encontramos na vida só têm sentido nesta luz que é Cristo. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, ele abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras. Como já o havia feito com os discípulos de Emaús, também quer o Senhor abrir-nos a nós o sentido das Escrituras para a nossa vida. Deseja transformar o nosso pobre coração num coração que seja também ardente,
como seu, com a explicação da Escritura e a fração do pão. A Eucaristia, por outras palavras, a tarefa do cristão é ir vendo como a sua história, ele a quer converter em história de salvação. Depois de Jesus se manifestar a Maria Madalena e ter dado ordens para que os discípulos partam para a Galileia, e depois do incidente do encontro de Jesus ressuscitado com os 2 discípulos na estrada de Emaús, aparece finalmente ao grupo reunido para lhes dissipar as dúvidas e fortalecer-lhes a fé, pois a comunidade estava vacilando na sua fé. As perseguições estão no horizonte, onde até acontecendo o primeiro entusiasmo diminui. Os membros estão cansados da caminhada e perdendo de vista a mensagem vitoriosa da Páscoa. Parece mais forte a morte do que a vida, a opressão do que a libertação, o pecado do que a graça. E então Jesus aparece e lhes diz: a paz esteja convosco. Jesus prova-lhes a sua autêntica ressurreição e lhes confirma na paz. Ele é a paz em plenitude, a paz da participação na vida eterna do Pai, para todos, e para que suas palavras não fiquem somente no ar. Mostre-lhes as mãos, o peito e os pés, rasgados, verem minhas mãos e meus pés, porque sou eu mesmo. É sinal de que Cristo entrega a todos nós os sinais do seu amor. Essas palavras indicam que Jesus se apresentou como um homem normal, com as mesmas características que tinham na vida mortal, que os discípulos também conheciam. Daí que podemos traduzir livremente: por seu, o mesmo que vocês conhecem. Não é outra pessoa. O crucificado é o ressuscitado. Deus abençoe a todos. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso da escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes na sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. #VemSerAutêntico.